tudo bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final. Essa é a Carol Moreira, estamos aqui pra falar de Game of Thrones. Hoje a gente vai falar dos livros, mais especificamente de Fire and Blood, ou Fogo e Sangue. Traduzindo. O novo livro do George R. R. Martin. A gente vai explicar o que é que ele é, se tem gente perguntando se é continuação, o que é que é. Não, gente, calma. Não é uma continuação, já vamos esclarecer isso. Mas a gente vai explicar certinho o que é que ele é, como ele funciona e tudo mais. Lembrando que esse é o novo livro do universo das Crônicas de Gelo e Fogo. E ele vai ser lançado dia 20 de novembro no mundo inteiro. E a gente espera ler ele em breve pra poder fazer mais vídeos sobre... principalmente a história dos Targaryen, que a gente já vai explicar do que se trata, mas a gente tá pensando em fazer mais vídeos sobre coisas novas que esse livro deve contar pra gente. Lembrando que a gente já falou desse livro brevemente e de todos os outros livros, tô confuso. Tem um vídeo que a gente explica todos os livros desse universo pra você não se confundir, porque, por exemplo, esse livro, ele não é parte da história, ele não vai pegar e falar, ai, a Arya foi, não. Esse livro vai contar a história dos Targaryen. Ele é da história, não é da história mesmo. História. Tipo... lá atrás, tipo O Mundo de Gelo e Fogo, que é outro livro que a gente já citou aqui. Então, pra você entender, eu tô confuso, não sei que livro que é o quê, vê primeiro o outro vídeo sobre todos os livros, aí você volta aqui pra entender do que é este livro. Mas o que vai ser lançado agora no dia 20 de novembro é a parte 1 do Fogo e Sangue. Por quê? Ficou gigante e vai ser lançado em 2 partes. Como a Carol falou, o Fogo e Sangue ele não é esse estilo de história de tipo, o personagem foi lá e fez tal coisa. Ele é mais como se fosse um registro histórico. E é uma coisa muito legal porque, da mesma maneira como o Mundo de Gelo e Fogo, ele funciona como se fosse um livro que existe dentro daquele universo das Crônicas de Gelo e Fogo. Então, tipo, o Sam vai lá na biblioteca da cidadela e ler esse livro. E, tipo, acha esse livro que é escrito por um personagem dentro do universo. É lógico que, assim, não é o personagem que escreveu, foi o George R. R. Martin. Você jura? Mas, assim, a historinha é que ele é um documento histórico lá mesmo, escrito pela galera lá de dentro. A gente fosse ter uma aula de história, se a gente morasse dentro lá do universo Bran, ele vai ter uma aula de história, ele estudaria esse livro, por exemplo. Isso. Será que a gente não mora num universo ficcional e todos os livros que a gente pega, na verdade, foram escritos pelo George R. R. Martin alienígena? Fica aí, questionamento. Aí o Mundo de Gelo e Fogo, ele é escrito por um mestre chamado Yandel, não sei como se pronuncia o nome dele. Que é aquele outro livro. Isso. Mas ele cita várias vezes os escritos de um tal Arquimestre Gilden, que, por acaso, é o autor do Fogo e Sangue. Então ele é um cara que, tipo, ele viveu na época, né? Então ele é um cara que ele tem mais conhecimento aí sobre a época que ele tá falando e tudo mais. Vai ser um relato muito mais detalhado do que só as citações que tem no Mundo Gelo e Fogo. E eles já estão chamando esse livro aí de o Silmarillion, que seria George R. R. Martin, ao invés de Martin, Marillion, por causa do Silmarillion, que é um livro do Tolkien. Do Tolkien, que é um livro que aprofunda o universo do Senhor dos Anéis, que vocês sabem que não sou muito fã, mas é isso, é um livro a mais para aprofundar aquela coisa toda. Então, estão chamando esse do Silmarillion do Martin. E ele realmente vai dar essa aprofundada. Já tinha saído muita coisa sobre os Targaryen no Mundo de Gelo e Fogo, só que, na verdade, assim, o Mundo de Gelo e Fogo, ele foi uma coisa que o George R. R. Martin, ele queria fazer mais, entendeu? Ele se empolgou e foi escrever sobre os Targaryen no Mundo de Gelo e Fogo, escreveu pra caramba. Então a maior parte do que saiu ali foi coisa que foi cortada, foi reduzida, sabe? Saiu muito menos do que ele queria publicar originalmente. Então, esse material que já saiu no Mundo de Gelo e Fogo também vai aparecer no Fogo e Sangue, só que de uma maneira muito mais expandida. Assim como as histórias que ele já tinha publicado, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, aquelas histórias tipo A Princesa e a Rainha, O Príncipe de Westeros, aí teve recentemente, né, Os Filhos do Dragão. Essas histórias também vão estar no Silmarillion, né, no Fogo e Sangue, mas vão estar com muito mais espaço, detalhes e etc. E outra coisa muito legal, que assim como o Mundo de Gelo e Fogo, vai ser um livro ilustrado, vai ter figurinhas para a gente olhar. E são mais de 70 ilustrações feitas pelo Doug Whitley. E alguns desses textos já foram publicados por aí. A gente já tem alguns deles espalhados. Sim, tem os que já foram publicados como novelas, né, que novela é tipo um conto um pouco maior, e a gente comentou sobre eles no nosso vídeo sobre os livros, mas só recapitulando aqui, tem então O Príncipe de Westeros, que saiu em 2014 numa antologia chamada Rogues, que depois foi publicado aqui no Brasil como O Príncipe de Westeros e Outras Histórias. Tem A Princesa e a Rainha, que saiu na antologia Mulheres Perigosas, que saiu com esse nome no Brasil, né? Tipo, não saiu como Dangerous Women na gringa, mas enfim. E o mais recente que saiu no ano passado é esse, Os Filhos do Dragão, que saiu também em uma antologia que já foi publicada aqui no Brasil, chamada Crônicas de Espada e Feitiçaria. Então todos eles já estão disponíveis, mas lembrando que eles vão sair de uma maneira muito mais longa no livro novo. Só que também
tem aí um trechinho que o George R. R. Martin divulgou recentemente aí no blog dele, pra dar aquele gostinho, né, sabe? E aí é muito legal porque é um trecho que ele fala do reinado do Jaehaerys I, que é o conciliador, que é o cara que teve um reinado muito longo, tipo 55 anos de reinado, fez um monte de coisa. E esse trecho eu vou deixar linkado aqui na descrição, tá em inglês, mas vale muito a pena, porque ele fala sobre a viagem deles pro norte de Westeros, que é quando a rainha Alicent foi pra Winterfell, que ela foi pra Muralha. E tem coisas muito interessantes, por exemplo, tem o Lorde, que é o Alaric Stark, que ele é tipo o Stannis, assim, ele é todo ranzinhos e tal, e aí tem os diálogos deles. Tem a ida dela lá pra patrulha, e cara, uma coisa que eu acho que a gente pode até fazer vídeos mais pra frente, com mais informações quando sair o livro, é que o dragão da rainha Alicent não quis passar da muralha. Ela tentou 3 vezes sobrevoar, né, ela queria ver o que tinha depois da muralha, e o dragão se recusou a passar. Então provavelmente a barreira mágica que vale pros outros nos livros também vale pros dragões. E o Martin contou que a primeira versão que ele mandou pros editores tinha 989 páginas do Word. Imagina. É muita página, muito empolgado. Cara. Lógico, talvez tenham cortado algumas coisas, às vezes tem repetição, não sei o quê. Mas lembrando que tem as ilustrações também. Mas assim, vai ser um livro bem grande. E lembrando que é só a parte 1, né? Então, eu acho que essas 900 e caralhada de páginas ele deve ter dividido em 2 partes. Não, isso é só Esse a parte o primeiro? 1. É só a parte 1. Muita coisa. Mas é claro, como eu falei, cortam algumas coisas e tal. Tá, mas beleza, o que vai ter nesse livro, né? A gente tá falando que já foi publicado, não sei o que lá. Ele é parte 1 e parte 2, então é importante a gente ressaltar que não vai ter os Targaryen mais recentes. É um livro sobre a história dos Targaryen, né? Principalmente dos reis Targaryen ali, né? Da família em geral, porque é uma família real. A família sempre tem reis. Mas não vai ter, por exemplo, o Rei Louco, que é um rei mais recente aí da história de Westeros. Vai ficar pro segundo. Não vai ter o Jaehaerys II, não vai ter o Maekar I, tipo esses reis que são mais recentes ali na história de Westeros. Então o que o Martin está nos prometendo é um livro que vai desde a conquista do Aegon, quando ele chegou em Westeros e começou a construir todo o reinadinho dele, até o reinado do Aegon III, quando os dragões morreram. E aí no meio disso tem o quê? A dança dos dragões, que a gente tem um vídeo incrível aqui que a gente falou sobre toda a dança. E assim, eu até revi o vídeo hoje pra gente saber o que a gente falou. E é engraçado que a gente passa por cima de muita coisa, porque é muito detalhe. Então provavelmente, não vou prometer nada, mas provavelmente depois que sair esse livro a gente deve refazer esses vídeos Targaryen com mais detalhes de cada reinado. Sim, porque vai ficar muito mais completo, vai ter muita coisa. Tanto da Dança dos Dragões, mas, por exemplo, o reinado do Maegor I, o Maegor o Cruel, que é um negócio muito tenso e aí tem vários mistérios também, eles vão desenvolver isso um pouco mais. Vai ter também a própria parte do reinado do Jaehaerys I, que é um reinado tão longo, tanta coisa acontecendo. Esse trechinho que o George R. R. Martin revelou já é muito legal, porque fala de umas tretas na corte, quando ele tava tentando conciliar um rolê das cidades livres e tudo mais. Então vai ter muito material novo pra gente trabalhar em cima, isso vai ser muito legal. E o Martin já divulgou o quê? A lista de capítulos. Então a gente já tem mais ou menos detalhado o que vai acontecer. A gente não vai citar todos os capítulos aqui um por um, obviamente, porque vocês podem consultar a lista em inglês, tá aqui embaixo, vai estar linkado, tudo mais. Mas vamos falar aqui alguns highlights. Acho que o meu primeiro, assim, é essa parte que é Reino do Dragão, as guerras do rei Aegon I. Como que ele conquistou o rolê, né? Com as irmãs esposas dele. Eu acho que é interessante também ver a treta de Dorne. Por que Dorne não foi conquistada? Exatamente, porque o Mundo de Gelo e Fogo, ele fala bastante da guerra da conquista, mas a partir de Dorne especificamente, tem uma questão assim, porque a morte da Rhaenys é falada muito por cima. E como que Dorne matou o dragão da Rhaenys? Como que ela morreu? Que carta que eles mandaram pro Aegon Conquistador que ele ficou abalado? Também. Então toda essa questão, eu imagino que vai ser respondida em Fogo e Sangue. E também vai ser muito legal, não sei se vai mostrar, se o Martin mostrar com mais detalhes como foi o governo do Aegon, o primeiro governo real Targaryen, e também a relação deles com as irmãs, com os filhos, porque a gente sabe que ele teve um filho com a Rhaenys e um filho com a Visenya. E também sobre a personalidade dele, que a gente não sabe muito sobre como ele era. A gente sabe que ele ficou puto depois que a Rhaenys morreu, mas a gente não tem muitos, tipo, ele era assim, ele gostava de fazer caçado, sei lá o quê. E é bem por cima o que falam da personalidade dele, então seria legal eles desenvolverem um pouco mais esse personagem mesmo. Eu acho que ia ser bem bacana. Uma coisa que tem, que eu fiquei um pouco curiosa, é que tem um capítulo que é O Ano das Três Noivas, 49 AC. AC é tipo After Conquest, seria tipo DC, na verdade. Depois da conquista. E eu achei meio estranho porque, assim, pela época, parece um pouco com as noivas que o Maegor o Cruel casou, né? Que são as noivas negras, que são viúvas que ele pegou já, tipo, mulheres que já eram comprovadamente férteis pra ele casar. Só que isso rolou em 47. Então, 49 eu não sei que 3 noivas seriam, até porque eu acho que ele já tinha morrido em 49. Então, sei lá, mas eu fiquei meio curiosa, quero muito saber o que vai ser esse capítulo. E aí, alguns capítulos depois, tem um capítulo que vai se chamar O Longo Reino, de A
Jaehaerys e Alysanne, política, progenie e dor. Que é legal porque a Alysanne é uma rainha muito da hora, porque não só por ela ter ajudado a muralha, mas ela baniu o direito da primeira noite, que era aquela coisa que o rei tinha direito de transar com a mulher de todo mundo que ele quisesse, antes do próprio marido. Então ela era muito gente boa. Sim, e até a Alysanne, ela era muito feminista, tipo, não existia, obviamente, a palavra feminista em Westeros, mas tem até a lista de brigas aí entre os dois, né, entre o Jaehaerys e a Alysanne. Uma delas é por conta de sucessão, que ele escolheu privilegiar um homem em relação a uma mulher, que era um precedente que ainda não tinha rolado, e ele que decidiu, sabe? E aí ela ficou puta e ela terminou falou, com ele. se você acha que uma mulher não é boa pra subir ao trono, então você não precisa de mim também. Isso aí eles se separaram por uns anos, é legal. Então é legal eles aprofundarem os detalhes dessa treta toda. Uma coisa legal também é que o finalzinho do reino do Jaehaerys I teve bastante... Não é legal, né? É meio triste, mas assim, vai ser legal ler a respeito. Teve muitas tragédias, assim, muitas coisas tristes. Por exemplo, a morte do Septão Barth, que foi mão do rei do Jaehaerys por muito tempo, e foi a aproximação dele ali com a fé dos Sete, e o Septão Barth também foi um grande estudioso dos dragões, então eu acho que eles podem revelar mais coisas sobre os estudos dele. Provavelmente vai falar também da morte da Gale, né, Gael Targaryen, que era uma princesa, que era a princesa mais nova ali, filha do Jaehaerys da Alysanne, que ela morreu, e aí logo depois, assim, menos de um ano depois, a rainha morreu de tristeza, sabe? Então assim, eu acho que eles vão revelar mais detalhes sobre isso. Tem um capítulo também que chama Herdeiros do Dragão, uma questão de sucessão, que eu acho que vai ser muito legal porque antes da Dança dos Dragões, quando teve aquela treta, né, de linhagem feminina, linhagem masculina, antes disso já teve essa discussão e foi decidido que ia ser só pela linhagem masculina, e teve esse rolê que foi o grande conselho. Então eles vão detalhar esse conselho, será? A gente vai saber o que aconteceu? Então, eu fiquei muito curiosa com essa parte. Eu sei que, assim, boa parte dela parece que já saiu no Príncipe de Westeros. Então, assim, essa parte meio que vai ser a que mais tem conteúdo recalchutado, vamos dizer assim. O que é meio triste, porque eu queria que eles falassem mais sobre a sucessão do Jaehaerys, tipo, como que o Viserys I subiu ao trono, do que como foi decidido, tipo, quem ia ser herdeiro do Viserys e tudo mais. Então, eu acho que eles vão pegar essas duas questões ali na parte dos herdeiros mesmo. E aí tem vários capítulos que vão se chamar A Morte dos Dragões, e aí o subtítulo, Os Negros e os Verdes, um filho por um filho. Porque aconteceu o quê? Um monte de morte de dragão. Eles foram morrendo aí aos poucos, e então a gente vai ver como cada um morreu, como cada um era. Eu acho que vai ser legal pra gente saber mais sobre dragões, Sim. Que essa é uma questão muito legal também, que a gente já tem vídeo aqui sobre reprodução de dragões, como os dragões funcionam, tem vários vídeos sobre isso. Então talvez a gente descubra mais sobre o funcionamento do animal dragão. Eu acho que sim, eu acho que uma das coisas que Fogo e Sangue pode revelar pra gente é exatamente isso, sabe? Porque, o como eu falei, é capaz deles citarem mais o Septão Barth, entendeu? Porque é uma coisa mais da época, vamos dizer assim. Então, acho que vai ser muito legal. E uma coisa que eu tô bem empolgada pra ler a respeito depois da Dança dos Dragões é A Hora do Lobo, que é um período de 6 dias que um Lord Stark vai pra Porto Real, meio que domina tudo lá, prende uma galera acusada de envenenar o rei Aegon II, não sei o quê, e ele meio que força o rei Aegon III, que era uma criança, a nomear ele de mão do rei. E ele fica lá 6 dias, sabe? Tipo, causando em Porto Real. E vai ter um capítulo disso, então eu tô bem ansiosa pra ver como vai ser. Enfim, tem vários outros capítulos que a gente ainda não sabe muito bem o que vai ser, mas tem um no final que vai ser Linhagens e Árvore Genealógica. Então vai ser legal pra gente ver aí uns Targaryen perdidos, talvez que a gente não conheça, ou quem é filho de quem, da onde veio os bastardos, talvez a gente descubra coisas em detalhe. É uma pena que, assim, essa é a parte 1 apenas. Quando vai ter o E 2? por quê, né? Por que lançar em parte? Não sabemos quando vai ter o 2, mas assim, a intenção do George R. R. Martin era lançar esse livrão, tipo, parte 1 e parte 2, depois que já tivesse concluído as Crônicas de Gelo e Fogo. Ah, ou seja, daqui a 84 anos. Só que assim, é complicado porque ele tava há muito tempo sem lançar nada. E assim, isso sou eu, tipo, divagando, tá, gente? Não é nada oficial, tô só especulando. Mas aí ele já tinha escrito boa parte desse material pro Mundo de Gelo e Fogo. Aí as editoras podem ter pensado, já tem isso aqui quase pronto, só dá uma finalizada aí e a gente já lança. E aí você fica trabalhando no seu livro principal, né, no 6º livro, mais tempo e tal. E aí lançaram essa primeira parte. Por que não lançar de tudo? Primeiro porque assim, eu acho que a parte 2 ainda não tá escrita. Eu acho que... Nada? Eu acho que uma parte, talvez, que nem ele fez pro Mundo de Gelo e Fogo, talvez ele tenha escrito uma parte. A questão principal, na minha opinião, é a dos spoilers. Porque quando a gente lida com história recente de Westeros, a gente fala de 2 momentos muito cruciais, que são as rebeliões Blackfyre e a rebelião do Robert. E esses 2 momentos têm conexão direta com histórias que o George R. R. Martin ainda tá escrevendo. Quem é o Jon Snow, né? Tipo, ele é filho mesmo da Lyanna, do Rhaegar, o que ele aconteceu? Eles fugiram. E isso tudo estaria detalhado nesse livro, né? Isso vai ser revelado provavelmente
gente nas Crônicas de Gelo e Fogo aos poucos, sabe? Ao longo desses próximos 2 livros. Se ele simplesmente botasse lá tudo aos mínimos detalhes, ia spoiler o livro. E se ele botasse de um jeito incompleto, também ia estragar esse livro que ele quer fazer tudo certinho, guia histórico. Mas também a parte dos Blackfyre é muito importante. Por quê? A gente tem várias teorias aí. Não tô falando que o George R. R. Martin tá pensando nas teorias, tá? Mas existem várias teorias relacionando aí a história dos Blackfyre a personagens que existem nas Crônicas de Gelo e Fogo. Por exemplo, o Jovem Griff, Varys, outros personagens, Ilírio, sabe? Tipo, personagens relacionados. Talvez alguma coisa que tenha sobre os Blackfyre possa interferir nessas teorias. E, de novo, eu não acho que o George R. R. Martin esteja pensando em teorias, mas fazer um negócio detalhando tudo dos Blackfyre poderia também desconfirmar teorias, sabe? Então aí, tipo, já meio... então se ele não é Blackfyre, ele é legítimo? Mas então você acha que ele vai esperar sair os outros 2 livros pra sair essa segunda parte? Eu acredito que sim. Pode ser que não. E tem outra coisa que ele também não ia querer spoiler, Dunk and Egg, né? Que as aventuras de Dunk and Egg se passam ali na época das rebeliões Blackfyre. Então talvez também alguns detalhes ele queira guardar pros livros dele. Vai longe essa história, gente. Mas eu tô muito empolgada pra ler a parte 1. Eu acho que já vai trazer muita coisa legal. Sim, vai ser muito legal. E assim como o Mundo de Gelo e Fogo, eu espero que tenha muitas tabelas com nomes e árvores genealógicas e imagens dos personagens pra gente usar como referência. Pôr nos vídeos. Eu tô a louca das histórias, entendeu? Então vai ser muito da hora. Vai ser legal, porque o Mundo de Gelo e Fogo é muito gostoso de ler. Assim como os outros livros também. Mas ele é um livro que dá muita informação muito rápido. Então é muito gostoso de ler. Então eu acho que esse também vai ser nesse sentido. Diz aí nos comentários qual o rei que você tá mais ansioso pra saber sobre o reinado, assim. Acho que o Aegon, o primeiro. Eu acho que sim. Eu queria saber mais sobre, acho que o Maegor o Cruel e sobre o Jaehaerys também. E a dança, cara. Eu quero muito ver detalhes da dança dos dragões. A treta. Sim, mais detalhes, né? Quanto mais detalhes, melhor. Vai conhecer o nosso podcast, o Rodor Cavalo, que a gente fala capítulo a capítulo das Crônicas de Gelo e Fogo. Tá linkado aqui na descrição. E se você gostou, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo, até a próxima. Tchau.